Estou muito feliz de estar aqui para externar minha alegria ao pai do Gilson, né? Que me convidou, pastor Gil dos Santos, e a diaconisa, é isso? Rosa Santos, a mãe, né? Pai e mãe, graças a Deus, glórias a Deus, que estamos uma família, né? Que abençoada por Deus, que com certeza tem um cantinho certo no paraíso, no céu, junto com Jesus. Glórias a Deus. Quantos não queriam que todos os familiares estivessem participando? E muitas vezes a mãe segue, o filho não segue, né? O pai segue, às vezes a mãe não segue. E fica aquela preocupação que 12 estarão na cama, um subirá, outro ficará. Mas Deus é maravilhoso neste lugar. Glórias a Deus. Ali o nosso amigo também, jogador de bola. Aleluia. Glórias a Deus. Isso é muito bom, porque o esporte faz bem à nossa saúde, a nossa matéria, né? Glórias a Deus. Capítulo 15, versículo 13 de João. Vamos meditar nessa palavra, nesse texto sagrado, a qual Deus tem me revelado, que é digno de toda honra e toda glória. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos. Pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que escolhi para que venham e dê frutos, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe dê de tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Oh, louvado seja o Senhor Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja e já está neste lugar, abençoando a nossa matéria, os vasos que estão aqui, em nome de Jesus. Enchendo cada vaso, porque às vezes eles estão vazios, vem cheio de problemas, até um pouco rachado, ou até muito rachado, mas que o Espírito Santo de Deus preencha cada um em nome de Jesus. E se já estiver cheio, que transborde para encher o outro também, com a tua santa palavra, Senhor. Eu já te peço e te agradeço em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Ao refletir nessa palavra, a qual tenho a observar aqui sobre João capítulo 15, versículo 13, eu quero voltar um pouco atrás. E voltar quando Jesus, ele esteve no domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, e é clamado pela multidão. Ele é adorado, é glorificado por toda aquela multidão. E muitos dizem: Hosana, Hosana nas alturas. E quando Jesus adentra de Jerusalém, em seu burrinho, com aquele majestoso caminho de glória e de adoração, e até as pedras, se atrapalhasse aquele povo, elas iam adorar ao Senhor, diz o nosso Senhor Jesus. E Jesus entra e é glorificado por todo aquele povo que naquele momento estão adorando, mas futuramente vão negar a Ele, vão pedir que Ele seja crucificado. Na quinta-feira santa, celebra-se o último dia, a última ceia com seus discípulos. Um momento de grande importância religiosa e de partilhar e simbolizar. E também é o dia que Jesus é traído por Judas Iscariotes e é capturado. Eu quero falar dessa parte porque esse texto sagrado diz que quando Jesus passou por todo esse momento, toda essa alegria, ele chegou nesta quinta-feira, nessa ceia, a qual juntou os seus apóstolos para conversar.
E nessa conversa, ele começa a ter um planejamento com os apóstolos, porque ele já está pronto a se entregar. Ele já sabe do que está para acontecer, para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Mas os apóstolos não sabiam de nada. Os apóstolos achavam que era mais um dia, igual a qualquer outro, a qual ia ser um dia festivo, e depois Jesus estaria ali com eles no outro dia novamente. Mas na verdade, Jesus começa a conversar, começa a comentar sobre os assuntos, e eles percebem que é uma despedida de Jesus. E quando eles começam a perceber que é uma despedida de Jesus, eles começam a se entristecer. Começam a ficar tristes, porque começam a imaginar, por que Jesus está falando assim? E Jesus sente tudo isso. Jesus começa a perceber que eles estão ficando tristes. E ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os meus ramos, vocês são frutos que tem que dar mais frutos, porque eu não quero jogar vocês fora, porque o fruto que não dá fruto, ele joga fora. Mas ele tem eles como frutos preciosos. Frutos que estão ali, que ficou com ele há 3 anos e meio juntos. Para onde Jesus ia, fazia os seus milagres. E ele adorava tudo aquilo. E ele foi conquistando aqueles apóstolos por cada momento que passava, cada pessoa que ele curava, cada promessa que era aplicada por Jesus. Aleluia. E eles foram cada dia mais se juntando e ficando mais fortes com Jesus. Chegaram até também expulsar demônios e fazerem curas também. Tão alegres com o Rei Jesus que estava próximo deles. Aleluia. Mas Jesus sentiu que eles começaram a perceber que ele estava para se despedir. Aleluia. Jesus tem esse momento, porque Judas estava ali ainda na ceia, estava naquele momento, mas depois Jesus fala sobre a situação de Judas, diz que alguém vai traí-lo e ele se retira da mesa. Quando ele se retira da mesa, Jesus começa a ter uma melhor amizade, uma sinceridade com os seus apóstolos. Pega-se e tira suas roupas, lava os pés dos apóstolos. Judas já não estava mais lá. Ele já começa a ter uma intimidade maior, mostrando para que os apóstolos, que ele não era apenas os apóstolos, apenas servos qualquer que estavam ali, como os 70, ou outros que seguiram a Jesus, mas ele eram os 11. Aleluia. Os 11 que ficaram com ele esse tempo todo, glorificando, vendo todos os milagres. E Jesus percebe tudo isso. Glórias a Deus. E começa esse versículo que a gente abriu agora. E ele diz bem assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Jesus fala que ele é nosso melhor amigo, porque dá a sua vida por cada um de nós. Eles não tinham percebido que Jesus estava para se entregar na cruz. Então ele entra com esse versículo, dizendo: o melhor amigo é aquele que dá a sua vida. Aleluia. Por cada um de nós, cada um de vocês. Mas os apóstolos ainda não tinham aberto seus corações com as palavras de Jesus. Jesus, no versículo 14, diz assim: vocês são meus amigos, porque fazem o que eu mando. No versículo 15 ele diz assim: Jesus diz que sois amigos porque o servo, porque eles fazem o que manda, o servo não faz. O servo não tem a mesma obediência que os apóstolos têm. O servo faz as coisas porque acredita nos milagres, acredita nas bênçãos, acredita no que vai ganhar, no que vai receber. Esse é o servo. Já o amigo é diferente. O amigo não está lá por causa de recursos financeiros, não está lá por causa das bênçãos que Jesus tinha para dar para ele. O amigo não está preocupado com o que Jesus tem para dar a ele. Ele quer simplesmente estar próximo de Jesus. Um amigo de verdade, ele se preocupa a ponto de que ele até pode deixar o seu dia de trabalho, deixar o seu momento lá em casa para ir visitar o seu amigo se for um caso de um problema. É um amigo de verdade. E Jesus diz para os apóstolos: vocês são os meus amigos.
não são servo, porque servo não sabe o que o seu patrão quer, servo não sabe o que Deus quer com ele, preocupado só com as bênçãos. Eu acredito aqui que só estão os amigos de Jesus aqui. Aleluia, glória a Deus. No versículo 15, eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Aleluia. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito, vocês têm tudo o que ouve do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. 16. Não foram vocês que me escolheram. Aleluia. Glória a Deus. Que não foi nós que escolhemos Ele. Essa é uma das partes mais bonitas que eu acho dessa palavra. Porque muitas vezes a gente diz assim, você veio aceitar Jesus, mas na verdade, quando você veio na casa do Pai, é porque você já foi um escolhido. Você simplesmente só falta se identificar com o povo, com Deus, e dizer para Ele, eu quero esse Deus que me escolheu. Aleluia. Então Ele diz, não foi vocês que me escolheram, porque desde o ventre da sua mãe eu já tenho escolhido vocês. Glória a Deus. Eu já sei quem é André, quem é Rebeca, quem é Paulo, Ele já conhece todos. E Ele sabe porque Ele disse bem assim, nenhuma ovelha sairá das minhas mãos. Se tem 100, Ele vai atrás de uma que se perde, porque Ele tem os seus fiéis como amigos. E Ele vai atrás até da dracma perdida, porque Ele não quer perder ninguém para o diabo, e não vai perder, porque o nosso Senhor, Ele vem com a certeza da sua vitória. E cada um dos seus escolhidos, como foram os apóstolos, foi uma escolha perfeita. Muitos podem dizer que Ele não soube quando escolheu o Judas. Ah, Jesus não soube escolher o Judas. Ele soube sim. Estava no planejamento dele. Ele sabia que Judas era filho do diabo. Judas participou de todos os momentos com Jesus, de todas as obras. Jesus fazia os milagres e Judas estava lá. Mas, como ele disse, nunca foi amigo. Só se preocupando com a parte financeira. Tudo o que ganhava, ele botava na sua sacola. Estava ali só pelas bênçãos de Deus, pelos milagres do Senhor. Mas aqui não, aqui temos os amigos de Jesus. Os amigos que sabem quem é Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E no 17, que é uma passagem incrível, o que eu mando a vocês é isto, que amem uns aos outros. Essa é uma palavra direta de Jesus. Não é apenas para amar porque tem que amar, não. É uma palavra direta. Aqui tem que ter amor. Aqui tem que ter um convívio de carinho, de ajuda, de cuidado, de preocupação. Porque se não tiver isso, nada funciona. E não é só nessa parte que Jesus diz que um tem que amar o outro. Ele fala umas 3 ou 4 partes aqui nessa escritura. O relacionamento com Jesus é só de amor. Os apóstolos começaram a acreditar em Jesus porque eles diziam: por que você segue Jesus? Porque eles diziam bem assim: porque ele falou uma coisa que ninguém falou para mim. Ele disse que me amava. Vocês já perceberam que João falou sobre isso, Pedro falou sobre isso? Porque eles ficaram impressionados, porque nem todo mundo tem coragem de dizer: eu te amo. Aqui mesmo no nosso convívio, na nossa vida que nós temos, Pai do Senhor, varão, glória a Deus, varão, Jesus te ama, mas você não tem coragem de dizer, pelo menos assim: eu gosto de você. Aprendemos com Jesus que o maior amor que temos é o amor do nosso Deus. Porque em Mateus fala bem assim, 12:48. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Vejam, estes são minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai está no céu, é o meu irmão, e minha mãe, e meus
e minha mãe. Jesus fala que esse relacionamento de amizade, de ser amigo, se torna uma família. Nós somos família do Senhor Jesus, a qual essa família vai estar no reino dos céus com Ele, glorificando o nome dEle. Muitos às vezes ficam pensando nos galardões que vão receber. Eu vou receber um galardão lá no céu porque eu estou adorando. Eu vou receber um galardão lá no céu porque eu louvo ao Senhor. Eu vou receber um galardão no céu porque eu prego para o Senhor. Mas o melhor galardão é encontrar Jesus e receber aquele abraço. Muitos podem querer andar nas estradas bonitas lá do céu, que é de ouro, de porcelana, mas muitos acreditam que o verdadeiro amigo só está preocupado com uma coisa: eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Porque nós aqui, ninguém viu Jesus, ninguém tocou em Jesus, mas pela grande fé nós sentimos a Ele. Aleluia. Em um louvor a gente sente Jesus. Em uma palavra a gente sente Jesus. Quando estamos de joelho lá no nosso quarto, a gente sente a presença do Senhor. Aleluia. Coríntios 1, 12, 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros que formam um só corpo, assim também é Cristo e a igreja. Não tem, irmãos, como você está fora da igreja, porque você faz parte do corpo da igreja. Você faz parte dos membros que é Jesus. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os meus ramos. Como eu posso dizer que sou de Deus e estou em outro lugar? Como é que eu posso dizer que sou de Deus e estou em outro canto, dizer: não, eu adoro Deus lá naquele canto, eu glorifico Deus lá no canto? Mas ele disse que para participar, todos nós fazemos parte de uma igreja. E essa igreja é que tem os ramos, que tem a árvore, que tem o corpo. O corpo pode até ficar sem o braço, mas o braço não pode ficar sem o corpo. Aleluia. O corpo pode até ficar sem a perna, mas a perna não pode ficar sem o braço. Ela vai apodrecer. No momento que o braço é arrancado, o corpo continua, mas a perna apodrece, o braço apodrece. Mesmo assim é o irmão que está fora da figueira, fora desse momento com Deus, dessa proximidade, dessa comunhão com o Senhor Jesus e com toda a casa de Deus. Esse lugar aqui é repleto do poder do Espírito Santo. E sozinho ninguém faz nada. Aleluia. Mas Jesus, ele sabia que o pessoal os irmãos estavam tristes, não é isso? E quando ele viu que todos os apóstolos estavam tristes, preocupados que parece que Jesus não ia aparecer amanhã, ou Jesus não ia sair com a gente amanhã, alguma coisa está acontecendo, os apóstolos pensou. Aí ele, se preocupando com seus irmãos apóstolos, ele disse, João 14:1, na casa do meu pai não há muitas moradas. Se assim eu não fosse, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu esteja também vós. Aleluia. Jesus tem uma promessa para ele, para ele sim, tirar essa tristeza do coração. Ele diz, a casa do meu pai, aleluia, eu vou preparar lugar. Glória a Deus. E eles ali começam a ficar felizes, porque ele diz, meu Deus, tem lugar para a gente? Tem. E quando eu for, depois eu voltarei. Aleluia. Sabe para que ele vai voltar? Para buscar um por um. Irmãos, isso é muito maravilhoso, porque essa proposta de Deus é só para aqueles que são amigos, que são irmãos, que fazem parte da família de Jesus. E quantos estão lá fora achando que Jesus está esperando por ele, mesmo ele no mundo, e dizendo que está pregando, que está vivendo uma vida? Não está. Não está. Jesus é bem claro.
Porque os apóstolos ficou com ele até o último minuto. Até o último minuto. E mesmo depois que aconteceu dele ser entregue por Judas, e ele foi levado pelos soldados, e ele foi crucificado, ele se arrastou, levando aquela cruz nas costas. Mesmo depois disso, que os apóstolos viram todas aquelas cenas, muitos se esconderam. E quando foi no outro dia, no sábado, os apóstolos ficaram todos em oração, tristes e desanimados, totalmente desiludidos, pois o mestre, ele morreu. O que aconteceu? Sabe por que é um sonho ser destruído, irmãos? É o mesmo sonho que nós temos aqui também, porque eles acreditavam que ele seria o rei que ia dominar, era o rei que ia destruir, ou cuidar, ia chefiar. Roma ia cair, Roma ia perecer. Mas não aconteceu, e eles ficaram totalmente desiludidos. Esqueceram de que Jesus tinha falado: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas em um momento eles lembraram: Jesus disse que um dia ia voltar. E isso teve um escape de alegria. Eles sentiram a felicidade. Jesus disse que ia voltar. E ficou aquele pensamento. Quando foram no domingo, Maria Madalena foi e comprou perfume, foi levar esse perfume para banhar o corpo de Jesus, que era um costume do tempo. E quando ela foi, que chegou lá, o que estava revirado? A pedra. Ela disse: roubaram o corpo de Jesus. Voltou correndo para os apóstolos. Roubaram o corpo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus. Aí eles foram lá, Pedro foi lá com ele, com mais um, foi lá para dar uma olhada. Quando chegou lá, observou, não encontrou nada. Maria Madalena, quando andou para cá, quem ele encontrou? Quem ele encontrou? Jesus. Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus depois que ele ressuscitou. Ele disse: não toque em mim agora, porque eu ainda não fui com meu pai. Avisa eles. Jesus apareceu para os apóstolos várias vezes e eles não reconheceram. Que aparência era essa que ele tinha? Mudou tanto o aspecto dele. Só pelas palavras foi que eles conheceram que era Jesus. Quando Jesus falava, ninguém falava daquele jeito, só Jesus. É quando eles diziam: eita, é Jesus. Aleluia. A alegria vinha novamente, a felicidade vinha novamente. Até Jesus chegar para Pedro, como todo mundo conhece, e falar 3 vezes que ama Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas uma certeza das Escrituras: nós nunca procuramos Jesus primeiro do que Ele. Ele já tinha nos achado. Aleluia. E pelo seu amor, a gente aprendeu a amá-lo. Pelo seu amor, nós aprendemos a amá-lo. Por que esse culto existe? Como é que a gente estamos aqui, todos nós, glorificando o que não podemos ver? Que fé maravilhosa é essa? Que estamos aqui nesse momento, cada um com uma esperança. Cada um com uma esperança. Uns querem ver Jesus, uns querem ser curados de algum problema, alguns querem outras coisas com Deus, mas todos que estão aqui estão focados no Senhor. E muitos podem dizer: para que você vai para a igreja? Fazer o que lá? Mas dentro de você tem um Espírito Santo que diz: eu vou porque eu quero adorar, eu quero glorificar, eu quero dizer que Ele é santo, santo, santo. Aleluia. Porque só Ele me preenche neste lugar. Lá fora nada me preenche. Eu tento encher meu vaso, mas lá fora só fico vazio. E cada vez mais eu sou apedrejado lá fora. Mas quando eu venho para cá, não. Eu sou acolhido. Meus irmãos me abraçam, falam coisas boas para mim. E quando eu menos percebo, eu estou nas mãos de Jesus. Você percebeu que o culto, quando começou, estava... mas começou a se encher. A
A gente chega aqui e fala um com o outro, aquele negócio, quando menos espera, a gente começa a ter uma sensação, começa a sentir a presença, aleluia, do nosso Deus. Todos os problemas, tudo aquilo que estava lá fora, a gente começa a esquecer. E só começa a pensar na glória. Só começa a pensar no céu, na entrada. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aquele que tem meus mandamentos e guarda, é esse que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu amarei e se manifestarei a ele. João 14, 21. Você viu que essa palavra aqui de Jesus, ele disse, eu me manifestarei a ele. Aleluia. Quantos de nós vai para um canto orar e está vazio, não tem nada? Aí você começa a orar e está vazio, não tem nada. E quando você está orando, quando você espera, você começa a ser preenchido pela presença de Deus. Tem alguém me ouvindo. E você continua orando. Tem alguém me ouvindo, é Jesus, ele está me ouvindo. Quem já sentiu isso? Aleluia. Irmãos, a nossa fé está tão fraca que às vezes nós oramos e não sentimos a presença de Deus. Estamos orando tão pouco que não está chegando a dar tempo de sentir a presença de Deus. Continue orando. Continue orando. É na oração que tudo acontece. É na oração que tudo se manifesta. Muitos encontram trabalho, encontram a cura daquela doença. É na oração. Porque só Ele tem o poder. Só Ele tem a glória. Só Ele é santo. Só Ele é que tem capacidade de mudar a nossa vida. Glórias a Deus. Aleluia. Vou concluir. Vou terminar. Jesus nos mostrou que é Deus que tem cada um de nós como irmãos e amigos. Uma família que se encontra no reino dos céus. Aleluia. No grande dia, nas bodas do Senhor Jesus, onde não haverá mais tristeza e só alegria. Aleluia. Glória a Deus. Nenhum Deus pagão é desse jeito. Os deuses pagãos, o que é que eles queriam? Que matassem seus filhos, que dessem ofertas de sangue, que matassem animais, que se cortassem. Mas o nosso Jesus, Ele tem a gente como amigos. Tem um lugar preparado para cada um de nós. E esse lugar será boda com o Senhor. Aleluia. A qual nós encontraremos o nosso Deus. Glória a Deus. E a gente vai poder dar um abraço no Jesus. Sentir o amor dele. E ele dizer para cada um de nós, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena lutar. Valeu a pena confiar. Quantos não estão deixando a presença de Deus pelo mundo? Quantos estão procurando outros lugares no mundo, achando que vai encontrar paz, que vai achar amor, que vai achar caridade? Mas Jesus, Ele tem preparado um lugar para cada um de nós. Não haverá dor, não haverá tristeza, só a boda. E Ele chegando, cada um de nós chegando. Acredito que cada um que chegar, a primeira pessoa que você vai procurar é quem? Jesus. É que nem uma pessoa do mundo quando vai para um show. Ele paga caro para ir para um show para ver aquele indivíduo cantor. Ele vai para ver quem? O cantor. A gente vai chegar lá e vai dizer, não, só que eu quero ver Jesus. Você vai ver anjo do lado, anjo do outro, a estrada mais linda do mundo, que é a Terra Santa. Mas você vai dizer, eu só quero ver uma pessoa, a qual eu lutei a minha vida toda, a qual eu confiei minha vida toda. Foi nele que eu acreditei minha vida toda. Eu só quero ver uma pessoa. E quando me espera, uma pessoa vai tocar na sua mão e dizer, pera aí, rapaz. Aleluia. Pera aí. Você quer ver quem? Você diz, quero ver Jesus. Jesus? Olha para cá.
e Ele está do seu lado. Porque Jesus, Ele pode estar aqui, ali, Ele vai estar em todo canto. E esse é um momento só seu. Um momento que você vai dizer, meu Deus, e você vai querer contar a sua história. Eu pregava por você, eu louvava por você, eu acreditava no Senhor e acredito sempre, e hoje eu estou te vendo. Aleluia. É o sonho realizado de todo irmão e amigo de Jesus, que faz parte dessa família. Aleluia. Glória a Deus. Ficamos todos de pé em nome de Jesus. Façamos uma oração pelos que estão doentes, pelos que estão machucados espiritualmente, pelos que precisam de uma libertação, que muitos às vezes estão aqui buscando isso de Jesus. Tem Ele como amigo, e esse amigo vai cuidar de vocês. Senhor Deus maravilhoso, és o Deus da nossa vida. É o nosso caminho, nossa verdade. Ó Senhor Espírito Santo, que abençoe cada um que está nesta igreja. Que a sua petição seja feita em nome do Senhor Jesus. Que seja cada um tocado pelo Senhor Jesus. E receba aquilo que tanto pede. Ó Deus, só o Senhor pode realizações. Então realizações de cada um, Senhor, que está aqui. Com a tua presença, com a tua cura, com o teu poder, com a tua santidade. Ó Senhor Deus, és tu que tanto buscamos. E o que mais queremos é que o Senhor apenas nos dê uma coisa, que a tua graça nos basta. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.